Qual é a previsão do julgamento do tema 1209? Muito bem, a gente fica falando lá do Supremo, que o Supremo e tal, mas na verdade é o seguinte, ele está na mão do Nunes Marques. O Nunes Marques é o relator desse processo. E ele é responsável para emitir o seu voto, para fazer o relatório, emitir o seu voto, a levantar a mãozinha e pedir para que entre na pauta de julgamento. É isso que ele tem que fazer. E aí entra na fila daqueles que já estão julgados, que já estão com o relatório concluído, para entrar na fila da pauta de julgamento. Então são duas coisas. Hoje onde é que está o processo? Está lá no gabinete do... Pensa o processo é eletrônico, mas pensa um processo físico, pensa um processo. Ele está lá num monte de quanto? De 7.000. Cada ministro do Supremo tem, em média, 7.000 processos para julgar. Não é pouca coisa. Então é por isso que demora. Por que demora? Porque os caras não querem julgar? Não. É porque humanamente é impossível. A celeridade. Agora, o que acontece? Os caras são desorganizados. Por que são desorganizados? Porque é o seguinte, o tema 1209, ele tem repercussão geral. Ele é diferente de qualquer outro processo que chegue lá. Porque ele tem preferência. E quem é que está dizendo isso? É o Código de Processo Civil. O Código de Processo, o código que regulamenta como é que um processo anda. E ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, o Código de Processo Civil, lá o artigo, até eu anotei aqui, ó, 1035. Artigo 1035 do CPC, lá no parágrafo 9º do artigo 1035, está dizendo o seguinte, que o prazo de um processo em repercussão geral é de quanto tempo? É de 12 meses, um ano. E o tema do 09 foi para o gabinete do ministro Nunes Marques no dia 16 de maio de 2022. Portanto, 2023 já deu um ano. Agora já está indo para 2 anos. Agora, dia 16, vai fazer 2 anos que está lá no gabinete do cara. Está lá no gabinete dele. Ele não está seguindo o Código de Processo Civil. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele é nesse sentido, ele não coloca nenhuma pressão nele. Exatamente por quê? Porque existe uma tolerância com todo mundo lá dentro. Então, o que eu digo que existe é uma desorganização e uma falta de sensibilidade em razão desse processo ter uma repercussão, não só jurídica, mas uma repercussão social, econômica muito grande, muito grande. O que deveria fazer? Olha, ele tem preferência sobre os outros, então vamos julgar isso aqui primeiro porque ele tem preferência, ele é de repercussão geral. Não são muitos processos de repercussão geral. Ele tem 7.000 processos, mas nem todos são de repercussão geral, que tem preferência sobre os demais. E quem está falando isso é o Código de Processo Civil. Então, nesse sentido, é um menosprezo, é um desprezo, né? É uma falta de sensibilidade social. E o Nunes Marques é um ministro indicado pelo Bolsonaro. E temos que lembrar que a reforma da Previdência, que restringiu direitos, inclusive da aposentadoria especial, inclusive retirando a periculosidade como critério, como fator para caracterizar a aposentadoria especial, foi na reforma da Previdência do governo Bolsonaro, e o ministro Nunes Marques é um ministro indicado pelo governo Bolsonaro. Tem alguma coisa a ver com isso? Dele pegar o processo e sentar em cima? Não sei. Mas que realmente a gente tem que começar a fazer barulho, a gente tem que começar a agitar, começar a falar, para que isso crie um volume nas redes sociais e isso chegue lá no ouvidinho dele. Da nossa parte aqui, o que nós estamos fazendo é uma petição. Nós temos uma petição que a gente vai agora, no mês de junho, dar mais divulgação dele agora a partir daqui para frente, porque vou fazer mais material sobre isso. Eu já fiz um vídeo, mas vou fazer um outro vídeo direcionado novamente de forma respeitosa, mas dizendo que esse processo ele tem uma repercussão porque ele afeta não só os vigilantes que estão esperando a aposentadoria, mas aqueles vigilantes com períodos anteriores à reforma da Previdência e precisam ver reconhecidos esse período para poder se enquadrar em alguma das regras de transição depois da reforma da Previdência. Então, esse tema do 09 interessa a todos os vigilantes. Todos os vigilantes. E poucos vigilantes têm consciência disso. Por isso que eles não se mobilizam, por isso que eles não têm uma ação ativa. E vamos aqui compartilhar. Apoie o manifesto pelo julgamento urgente do tema 1209. Tema 1209, Vigilantes em Guerra. É isso aí. Já assinaram 5.951. Se você não assinou, aproveita, se inscreve. Se você já assinou, compartilhe. Não é difícil de assinar ali. Compartilha para quem... Pedroso, dá para compartilhar com a mulher, com a sogra? Dá. Todo mundo que tem um CPF pode assinar esse negócio ali, tá legal? E qual é a projeção do julgamento? Qual é a projeção do julgamento
do tema 1209. O ministro Nunes Marques, ele tem que proferir o voto, ele tem que proferir o voto dele, fazer o relatório, levantar a mãozinha e depois entra na fila para o julgamento. E esse julgamento provavelmente vai ser online. E ele teria que fazer isso agora. Teria que fazer isso agora, por quê? Para entrar na pauta de julgamento do segundo semestre. Então corre o risco muito grande de esse processo, o tema 1209, só ser julgado em 2024. Porque eles vão fazer a pauta agora. A pauta de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro é feita agora em junho, porque em julho eles vão sair de férias, tem um recesso, e eles voltam em agosto já com a pauta montada. Então, olha bem, é muito difícil de um processo ser julgado esse ano. Se ele emitir o voto dele, vai entrar na fila. Se ele fazer o voto no segundo semestre, a fila já vai estar grande. A fila para entrar no julgamento, para entrar no plenário de julgamento, mesmo que seja no plenário virtual, tá certo? Tem outras coisas rolando na frente aí de maior repercussão, vamos dizer assim, que já começaram. A DIN 6309, por exemplo, é um processo que já começou, e tem outros temas ali que eles não conseguem resolver numa sentada, que vai levar 3, 4 dias de julgamento, né? Então, é muita coisa, mas vamos fazer pressão do nosso lado. Maravilha?